Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Hoje tenho comigo a doutora Filipa Galo, uma médica distinta com uma trajetória notável. Formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, a doutora Filipa especializou-se em Medicina Geral e Familiar e tem um profundo interesse em anti-aging e nutrição funcional. Desde 2016 que se dedica à medicina integrativa e funcional, abordando a saúde numa perspectiva holística que prioriza a prevenção e a otimização da saúde em todas as fases da vida. Olá, doutora Filipa. Olá, Vera. Muito obrigada por estar aqui hoje. O tema que trago aqui hoje foi um pedido do público. Eu perguntei aos meus seguidores também que temas é que queriam que eu trouxesse aqui e tive muitas mulheres a pedirem para eu falar sobre a menopausa. E então queria mesmo trazer uma especialista na área e uma profissional de saúde para podermos falar concretamente sobre tudo o que se passa nesta fase da vida. Por isso, muito obrigada por estar aqui hoje. No entanto, eu acho que antes de falarmos da menopausa é importante falarmos sobre hormonas. Então, de uma forma muito simples, o que são hormonas? Em primeiro lugar, muito obrigada também por esta oportunidade. Hormonas são substâncias fabricadas pelo nosso corpo, nas glândulas endócrinas, que, ao fim e ao cabo, são responsáveis por quase tudo no nosso organismo. Elas regulam todo o nosso metabolismo e, portanto, as suas variações ao longo da nossa vida fazem com que haja imensas modificações, imensa evolução, desde o momento em que somos pequeninos, depois entramos na puberdade, depois adolescentes, jovens adultos, depois a idade do meio, digamos assim, e depois as fases mais tardias da nossa vida. E, portanto, no fundo, nós refletimos esse funcionamento hormonal. Portanto, quando somos crianças, as nossas hormonas, grande parte delas, estão a funcionar em pleno, mas há outras que ainda não estão, como por exemplo as hormonas sexuais. Quando entramos na puberdade, há como que um despertar dessa fase, dessas hormonas, dessa produção, e ali pelos nossos 25, 30 anos estamos no auge. Aí é como se fosse a nossa idade de maior pujança, não é? É quando estamos no topo da nossa massa muscular, da nossa energia, da nossa vitalidade, da nossa saúde, tudo mais. Entretanto, a partir dessa altura, começa lentamente e muito subtilmente o chamado declínio hormonal, que no fundo tem a ver com o envelhecimento progressivo do nosso corpo, não é? Mas tem mesmo a ver com a idade ou se cuidarmos do nosso corpo de uma determinada forma conseguimos ter, ou seja, as mesmas hormonas, por exemplo, aos 35 ou aos 40, teríamos aos 25 se cuidarmos bem de nós? Bom, isso era ótimo, mas não é bem assim. Ok. Não, mas é importante falarmos sobre isso. Ou seja, é muito engraçado fazer-me essa pergunta porque isso permite-me já explicar um bocadinho o que é a modulação hormonal. Exatamente, eu ia perguntar isso, porque a modulação hormonal, isto é um termo que eu confesso que é super recente para mim. Eu tenho uma grande amiga e também naturopata, que é a Joana Koprianov. Aliás, vocês conhecem-se. Exatamente. E ela falou-me da modulação hormonal. Eu nunca sequer tinha ouvido falar sobre isto. Portanto, vamos falar sobre isto. O que é a modulação hormonal? Então, modulação hormonal é, em linguagem muito perceptível, é tirar o melhor partido das nossas hormonas. Ou seja, no fundo, é como se tudo isso que está a dizer, ou seja, cuidarmos bem do corpo, termos estilos de vida bons, cuidarmos da nossa saúde, dormirmos muito bem, comermos muito bem, fazermos atividade física, exercício físico regular, termos uma boa gestão da nossa espiritualidade, da nossa psique, do nosso emocional, das nossas relações sociais, familiares. Eu adoro quando médicos referem espiritualidade. Enfim, desculpe lá, mas é assim. Não, a sério, porque estas coisas estão interligadas. Sem dúvida. E às vezes há um bocadinho aquelas crenças ou pessoas muito ligadas às ciências que dizem, não, eu sou de ciências, eu não acredito em nada disso. Mas isso também influencia a nossa saúde. Porque no fundo é assim, nós somos um todo, não é? Eu sou generalista e como tal tive sempre essa visão, não é? Eu sempre tratei pessoas, nunca tratei doenças. Aliás, tratei pessoas com doenças, não é? Mas nunca tratei doenças. Isto quer dizer que eu olho sempre a pessoa como um todo. Portanto, não me faz sentido separar o espírito do corpo, não é? Portanto, ninguém pode estar bem se
emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente não estiver bem. Está doente na mesma, não é? E, portanto, faz-me todo o sentido essa globalidade. Mas voltando à modulação hormonal, a modulação hormonal é isso, é tirar o melhor partido das nossas hormonas. Portanto, se nós fizermos isso tudo bem, se tomarmos bem conta de nós, se nos cuidarmos, obviamente que a nossa longevidade é diferente e a nossa idade cronológica é diferente da nossa idade metabólica. Ou seja, eu tenho a minha idade cronológica, não é? Mas, se possível, a minha idade metabólica... Posso dizer? Não posso. Pode, claro que pode. A doutora Filipa tem 55 anos. Eu fico chocadíssima quando soube. Mas pronto, só para explicar que claramente a sua idade metabólica está muito abaixo. Sim, eu não tenho 55 anos. Vamos lá ver. Eu tenho 55 anos no cartão de cidadão, mas, na verdade, eu não os sinto, não é? E, portanto, eu acredito que a idade metabólica é diferente da idade cronológica. Agora, há coisas que é inevitável, não é? Por muito que nós façamos, nós temos um percurso nesta vida, não é? Portanto, nascemos, crescemos, evoluímos e morremos. E, portanto, o envelhecer é inevitável, todos nós vamos envelhecer e ainda bem, porque é sinal que estamos cá, não é? Mal seria. Mas podemos envelhecer longevos, não é? Podemos envelhecer bem, com saúde, com vitalidade, com energia, sem doença ou com menos doença possível. E a fazermos as coisas que sempre fizemos, que é isto que eu acho que é fascinante, e por isso eu estudei medicina anti-envelhecimento e nem gosto deste termo, porque acho que não é mesmo isso que se pretende, não é contrariar o envelhecimento, porque não é possível contrariar o envelhecimento, não é? Não é fisiológico. Agora, envelhecer bem é fantástico e, portanto, se a pessoa pode, já temos imensos casos assim, não é? Eu posso dizer que, por exemplo, eu hoje sinto-me muito mais em forma, sinto-me muito mais fit do que há 10 anos atrás, porque eu mudei coisas na minha vida, não é? E, portanto, eu acredito que aquelas pessoas que nós vemos nas zonas azuis e que são centenários e que continuam a andar a cavalo e continuam a cultivar as coisas e a ir à caça, a ir à pesca e a fazer as suas atividades e a correr atrás dos filhos ou dos netos, não é? É possível. Agora, é possível se nós começarmos a pensar nisso com alguma antecedência. Não dá para pensar nisso aos 80 anos, não é? E, portanto, há que programar, há que fazer por isso e há que pensar um bocadinho e olharmos para nós próprios e procurarmos ajuda. Não é? Então, a modulação hormonal tem muito a ver também com mudanças no estilo de vida? Absolutamente. Não tem nada a ver com intervenções cirúrgicas ou... Não tem nada a ver com intervenções cirúrgicas. Ou seja, modulação hormonal é, por definição, modular é gerir, é arranjar, é tirar o melhor partido das nossas hormonas. Portanto, estimularmos o corpo a dar tudo o que ele pode sozinho, não é? Eu pergunto isto porquê? Porque eu tinha uma amiga que tinha uma questão hormonal que suava imenso das mãos e ela fez uma intervenção isso é qualquer. Outra coisa. Ok. Então, isso é outra coisa. Mas se calhar pode ser um bom exemplo para isso referir. É uma hiperidrose. É um funcionamento desregulado das nossas glândulas sudoríparas, não é? E, portanto, tem a ver com muitos fatores, mas é uma coisa que é corrigível cirurgicamente. É tratado e a pessoa fica ótima. Mas isso não tem a ver com esta modulação hormonal que estamos a falar. Esta modulação hormonal tem a ver com um funcionamento normal, fisiológico, que, se nós não fizermos nada, tem o seu curso normal, variando ou tendo a ver com vários fatores. Por exemplo, vamos imaginar que eu sou uma pessoa normalíssima, nem sequer sou doente, não é? Mas sou, por exemplo, sedentária, sou fumadora, tenho muito stress, como mal, só como processados, durmo 4 horas por noite, enfim, uma série de coisas. As minhas glândulas endócrinas vão falir mais cedo, é inevitável, não é? Do que se eu tiver um bom estilo de vida. Há outras coisas que eu não posso controlar, por exemplo... O ambiente em que nós vivemos hoje, o mundo, não está favorável à nossa saúde, não é? Há muita poluição, há muitos disruptores endócrinos. O que é que eu quero dizer com isto? Os plásticos, os herbicidas, os pesticidas, os aditivos alimentares,
os antibióticos, as hormonas, as hormonas, não as nossas, não é? Aquelas hormonas estranhas que nós pomos animais para os animais crescerem mais depressa, para as aquaculturas, para, enfim, todos esses tratamentos todos que nós fazemos nas nossas culturas, no peixe, na carne, nos aviários, enfim, tudo isso e mais nas estufas, pronto, tudo isso, além do que é depois adicionado a produtos de prateleira, para se manterem, para terem maior duração, para terem melhor paladar, enfim, tudo isso que nós hoje juntamos àquilo que comemos, à água que bebemos, aos sítios onde estamos, não é? Todos os poluentes também do ambiente, tudo isso são disruptores endócrinos. Estou a ouvi-la falar, e a Joana Koprianov, que estávamos a falar há bocadinho, tem um curso na plataforma ecológica de detox e ela fala exatamente sobre isso. Que é um curso exatamente para nós aprendermos a desintoxicar o nosso corpo, exatamente. Não é? Com sumos, com um determinado tipo de alimentação, com programas de 3 dias ou uma semana, e ela fala exatamente sobre isso, que são coisas que às vezes nós não pensamos logo, não é? Tipo, claro. a poluição. É verdade, a poluição tem um impacto em nós e nós nem pensamos nisto. E às vezes até coisas poluentes no ar, não é? Tintas, sprays, coisas que nós hoje temos, não é? Desodorizantes de ambiente, detergentes, sei lá, imensas coisas que nós temos que tentar diminuir ao máximo na nossa vida, mas vivemos neste mundo, não é? Não podemos estar numa bolha, não é? E, portanto, tentar ir mais aos biológicos, ir mais às coisas mais naturais, menos processadas, comer comida de verdade, comer o menos processado possível, o mais biológico possível, mas dentro, enfim, evitar estar imenso tempo com radiações, hoje em dia estamos inundados, não é? De tudo que é radiação, tudo que é Wi-Fi, etc. Quer dizer, não há como, não é? É o mundo em que vivemos, mas tentar preservar um pouco disso, não é? Portanto, claro, fazer as nossas fugas para a natureza. Estamos aqui toda a semana a trabalhar no ambiente em que estamos, sujeitos a tudo isto. Eu trouxe a natureza até nós. Exatamente, vamos até à natureza. Eu trouxe a natureza até nós, já que não podíamos estar na natureza. É isso, no dia em que podemos sair, vamos pôr os pés no chão, vamos para o campo, vamos para a praia, vamos para o mar, vamos contactar com aquilo que nos liga, não é? Ao universo e à natureza, que é muito importante para retemperar forças. Mas isto é diferente de cirurgia e é diferente de dar hormonas. Cirurgia, há 2 tipos, não é? Há a cirurgia curativa e há a cirurgia mais estética, mais ligada à medicina estética. Tudo isso pode dar-nos um aspecto mais jovem, etc. Mas não mexe nas nossas hormonas. O que mexe nas nossas hormonas é, primeiro, este estímulo que o corpo pode ter, não é? E, por outro lado, aquilo que nós ajudamos. Ou seja, quando uma senhora está efetivamente com sintomas de menopausa e eu já a tratei de todo este ponto de vista, portanto ela já come muito bem, ela já dorme muito bem, ela já faz exercício, ela já se conecta, ela já tem cuidado com a gestão do seu stress, etc, por aí fora. Portanto, aqueles 5 pilares, aquelas bases todas da saúde estão cuidadas, mas não dá mais, quer dizer, os ovários reformaram-se, não é? Estão no seu tempo de descanso, não é? Terminou. Quais são os sintomas? Bastantes. Vamos aos sintomas então. Isso é uma das perguntas. Eu digo-lhe uma coisa, este meu guião de hoje foi todo baseado com perguntas que o público me fez e que quer que eu as faça. Isso é fantástico. Vamos tentar começar pelos sintomas e pelos primeiros sinais. Então, primeiros sintomas, aliás, se calhar os mais subtis, que são aqueles que as pessoas não relacionam com a menopausa, não é? Que pensam sempre que é outra coisa qualquer. Eu estou exausta, eu não tenho a mesma energia que tinha, eu ando a trabalhar imenso, eu já não consigo, isto é demais. Não durmo, mas também é normal, quer dizer, não consigo dormir, tenho insónias, mas também com o stress que eu tenho é impossível. Já não tenho capacidade para me concentrar, não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, aquilo que eu fazia agora não consigo fazer. Não tenho paciência, grito com os meus filhos, enervo-me no trabalho, irrito-me, não posso ver o meu marido à frente. O que é que se passa comigo? Eu estou doente. E é assim, não está doente, não é? Às vezes está. Primeiro temos que ver se não está doente, mas vamos imaginar só que as hormonas começaram a decair, não é? E, portanto, aquela vitalidade, aquela força, aquele multitask, aquela capacidade que nós tínhamos de fazer 10 coisas ao mesmo tempo, que as mulheres são assim, não é? Por isso, simplesmente,
estão esgotadas, porque já não têm aquela força, aquela capacidade que dão as hormonas, não é? E, portanto, naturalmente que começa a decair, mas as pessoas não relacionam. Relacionam com o quê? Com os afrontamentos, quando começam a ter calores, não é? Os afrontamentos, com a diminuição do desejo sexual, com a secura vaginal, com o facto de perderem a menstruação. Portanto, enquanto a menstruação não muda... Eu nem sabia, a diminuição do desejo sexual também é um Também é um dos... Pode ser muitas coisas, não é? Pode ser por muitos fatores, mas é muito frequente as senhoras virem com esta... Mas o que é que se passa comigo? Eu gosto do meu marido, mas não apetece estar com ele. Quer dizer, não apetece, não estou bem, não tenho paciência, quero dormir, quero descansar, estou exausta. E depois os meus filhos, não tenho paciência para eles, estou sempre a gritar com eles, não, mas eu adoro-os. O que é que se passa? Pronto, porque não se reconhecem. Passa-se alguma coisa e não sabem o que é. E, portanto, só quando realmente as coisas começam a mudar, e, por exemplo, a menstruação deixa de vir todos os meses, ou seja, nós estamos a falar de sintomas, de pré-sintomas, mas a mulher ainda tem menstruação. Ainda menstrua. Okay. Então vou explicar se calhar um bocadinho este eu acho percurso. que isso é importante. Primeiro, também a partir de que idade é que é normal isso acontecer, e quando temos esses primeiros sintomas, portanto ainda temos menstruação, mas já começamos a sentir isso. Sim. Quanto tempo é que isso pode durar? Então, há uma coisa que se chama perimenopausa ou climatério, que é o período que vai desde que começa o tal declínio hormonal até a menopausa se instalar propriamente. Então, nós dizemos que uma mulher está em menopausa quando ela não tem menstruação há 1 ano. No entanto, muitos anos antes, às vezes mais, outras vezes menos, em média 5 para aí, pode começar a haver alguns sinais e sintomas, não é? Que as senhoras não reconhecem como tal. E, portanto, às vezes a menstruação vem todos os meses e de repente para. Há outras senhoras que começam a ter irregularidades menstruais e que têm durante imenso tempo. Vamos imaginar que, por exemplo, a menstruação era super cestinha e de repente começa a vir ou com atraso, ou adianta, ou tinha umas determinadas características e muda completamente. Era muito e passa a ser pouco, ou era pouco e passa a ser muito. Enfim, há toda uma variação que não é o normal daquela pessoa. Mas a pessoa, mais uma vez, é porque me enervei, é porque este mês trabalhei imenso, é porque viajei, pronto. A partir de que idade é que pode começar a acontecer? Hoje em dia é imensamente variável. Nós hoje estamos a entrar em menopausa cerca de 10 anos antes do que entrávamos em gerações, por exemplo, das nossas avós. É verdade. É claro que isto tem muito a ver com os tais disruptores endócrinos. 10 anos antes é o quê? É, por exemplo, entrarmos hoje em dia, a maior parte das mulheres portuguesas, em média, está a entrar na menopausa pelos 49, 50 anos. Ok. Mas há imensas muito mais cedo. Muito mais cedo. E antigamente era só Era na casa dos 50 e tais, sim. Okay. Agora, é raro eu apanhar uma mulher com 40 e tal anos que não tenha sintomas de perimenopausa. Muito raro. Muito raro. Às vezes 42, 43, 44, isso 45. É considerado uma menopausa precoce? Eu tenho uma amiga que está a passar por isso. Mas... menopausa precoce também existe, obviamente, mas é diferente a pessoa entrar em menopausa, deixar, lá está, de menstruar ao fim de 1 ano, não tem menstruação, ou este tipo de sintomas que às vezes se arrastam por anos. Às vezes um declínio hormonal começa ali pelos 42, 43 anos, mas a pessoa só entra em menopausa 5 anos depois. No entanto, já tem muita sintomatologia sugestiva e, no entanto, não relaciona, não é? Estou a começar a ficar a sentir sem tempo. Como é que nos podemos preparar para esse momento? Para já, obviamente, fazer todas aquelas coisas dos bons estilos de vida que nos podem ajudar. Por outro lado, conversarmos, pedirmos ajuda a quem cuida de nós. É curioso porque há imensas pessoas que me dizem que os seus médicos nunca falaram com elas sobre este assunto. E não é por desconhecimento nem por má vontade, é porque, eu acho que é por 2 razões. Primeiro, porque nós às vezes partimos erradamente do princípio que as pessoas sabem. Ou seja, é um bocadinho como as nossas mães, não é o caso da minha, mas há muitos casos destes, não é? As nossas mães partem do princípio que na escola as nossas amigas e colegas já nos explicaram sobre a menstruação, portanto não vale a pena falar sobre isso. Depois quando a minha filha me perguntar eu logo lhe explico. Com as senhoras mais velhas acaba por ser a mesma coisa, que é a ginecologista ou o ginecologista nunca me falou sobre menopausa, porque acham que é subejamente conhecido. Na verdade,
É engraçado porque todas as mulheres entram em menopausa, não é? Isto é uma coisa universal. Claro. Portanto, por maioria de razão, é um tema que deveria ser bastante falado, Claro. bastante bem conhecido, mas não é. Porque se parte do princípio ou que as pessoas sabem, ou porque há um certo constrangimento para falar sobre estes temas, ou então porque, infelizmente, hoje em dia, nas consultas médicas, que é a realidade que eu conheço melhor, muitas vezes não há tempo para falar com as pessoas e para ouvir as pessoas. Isso é uma grande Este questão. é um drama. Isso é uma grande questão que acontece na saúde no geral, não é? Que É verdade, se nós não as consultas ouvirmos médicas as são muito pessoas, curtas e não dá para claro, aprofundar sequer. ninguém pode responder àquilo que não é perguntado ou àquilo que não surge, não é? Portanto, Claro. se nós não escutarmos ativamente as pessoas e não formos, não tomarmos a iniciativa de lhes perguntar e de ouvir aquilo que elas têm para nos dizer, há muita coisa que não é abordada, que passa, que por isso simplesmente é posta para trás de outras prioridades. O que me despertou este assunto foi, encontrei uma amiga minha um dia destes, e ela é professora de yoga, portanto uma pessoa super consciente, tem uma vida super saudável, não sei o quê. Encontrei, então, como é que estás? E ela, Vera, olha, super estranho, estou a entrar na menopausa, ninguém me preparou para isto. E olha que eu sou uma pessoa consciente bem, isto é super estranho, eu não me estou a reconhecer. Ela disse exatamente isto, eu disse, isto é ótimo, eu tenho que falar sobre isto no meu podcast. Aliás, eu acho que na próxima temporada vou trazê-la também para ouvir, ou seja, na primeira pessoa, esta experiência. E de facto há coisas que não se falam. Eu tive uma experiência, pronto, fala-se muito sobre gravidez, sobre a experiência da maternidade e tudo isso, mas eu lembro-me, depois de ter o meu filho e quando estava a amamentar, de ter ido ao meu obstetra, ginecologista, e ele foi espetacular porque eu também estava com uma enorme dificuldade. Pronto, obviamente que enquanto mãe estamos ali, e a parte sexual fica um bocadinho de parte, mas eu também tinha algumas questões de secura que nunca ninguém me tinha falado. E o meu médico disse, Vera, isso é normalíssimo, estás a amamentar, é normalíssimo que isso aconteça. Compra um lubrificante. E eu fiquei a olhar para ele. Claro, obrigada, porque de repente não me senti... E eu achei, eu tenho que falar sobre isto publicamente, porque se calhar há mais mulheres que passam por isso também e que ficam com vergonha de assumir ou de admitir. Exato. E mesmo de falar com os parceiros sobre isso. E é tão simples quanto, olha, se calhar vai haver um momento em que tens que ter um lubrificante ou usar outro tipo de estímulos, pronto. E eu achei espetacular o meu médico ter tido esta abertura para falar comigo sobre isto. Portanto, ok, noutra temática, mas também uns assuntos que às vezes são um bocadinho tabus. Uma das perguntas que eu tenho aqui é como é que se pode controlar o peso, as alterações de peso? Isto é uma pergunta que surgiu muito quando eu publiquei esta questão, que vinha falar sobre isto. Então... o peso, de facto, é um desafio, porque, e se calhar já volto aqui só para pegar um bocadinho na questão anterior, que ainda me lembrei que também pode ser importante, que é, eu acho que as pessoas gostam de falar daquilo que é agradável e bonito, e a gravidez e a maternidade é uma coisa bonita. E a mulher, teoricamente, tem ali umas partes um bocado. É um desafio também. Mas é uma coisa bonita, é uma nova vida que vem ao mundo, etc. E as mulheres estão bonitas e estão numa fase jovem e tudo mais. A menopausa não é bonito. As pessoas não se sentem bem. A fase de transição é dura, a mulher sente-se mal, se não for ajudada, se nós não fizermos reposição hormonal, e isso é diferente de modulação hormonal, portanto é o passo seguinte, não é? É repor o equilíbrio hormonal. A mulher sente-se muito mal, mesmo. E, portanto, não é bom, não é simpático, não é uma fase bonita. Uma mulher em menopausa que não está numa boa fase hormonal, passa mal, não é uma boa companhia. Portanto, claro que nem todas as mulheres passam por isso, também é muito interessante. Ou seja, há casos fantásticos de pessoas que estão tão bem fisicamente, e voltamos à questão do que é que podemos fazer, não é? Que estão tão bem fisicamente, psicologicamente, tão equilibradas, tão calmas, tão bem, que a menopausa passa por elas quase sem se aperceberem. Eu não tenho nada. Eu não sinto nada, não tenho praticamente nada. Claro que secura vaginal todas vão ter, atrofia vaginal todas vão ter, se não cuidarem. Mas há outros sintomas que não, que de facto a maior parte das coisas, osteoporose, essas coisas todas, se não se cuidarem vão ter, mas... A osteoporose está relacionada com a menopausa? Muito. Já lá vou. Então, se realmente nós não... obviamente nessas senhoras que estão super bem e que não têm nada, é diferente, mas a maior parte sente-se mal. E o peso é uma das questões que nos traz aqui. Porquê é que se aumenta de peso? Porque
nesta fase o metabolismo baixa, não é? Diminui, portanto, obviamente que todas estas hormonas notam-se mais, mas também as outras não estão no seu auge e, portanto, a tireoide, as outras glândulas endócrinas também estão mais velhas, também já não produzem o que já produziram antes, não é? O declínio é geral, não é? Portanto, todas elas estão a trabalhar em menos pujança do que já trabalharam antes. E, portanto, se não fizermos nada por isso, o nosso metabolismo vai diminuir. Mas nós vamos ter a mesma fome que tínhamos antes, ou até se calhar um bocadinho mais, porque temos a fome emocional contra nós, não é? Portanto, se a pessoa não está confortável, não está bem, vai procurar algum conforto na comida. E qual é a comida que nos dá conforto? Qual é a comida que nos dá energia rápida, que nos dá dopamina rápida, que são... Açúcar, Exatamente. alimentos processados. O chocolate, os doces, a comida de conforto, não é? Ao fim e ao cabo. Portanto, tudo isso que tem um bom paladar, estimula o nosso prazer e dá-nos energia rápida. E, portanto, como nós estamos cansadas e emocionalmente em baixo, é mesmo aquilo que procuramos. Portanto, se o metabolismo está mais baixo e nós tendemos a ter mais vontade de comer comida de conforto, está o caldo entornado, não é? Portanto, qual é a forma de gerirmos isto? Eu digo sempre às minhas pacientes mais velhas, esta é a altura de apostarmos todas em sermos atletas. Há que fazer exercício físico mais do que nunca. Se o exercício é importante em toda a vida, eu acho que quando se é mais velho é muito mais importante. Nós todos devíamos ter um PPR para a nossa reforma, que é sermos atletas. Ou seja, fazer mais exercício do que alguma vez fizemos. Porque aí sim, nós conseguimos prevenir a osteoporose, prevenir a perda de massa muscular, aumentar a taxa metabólica basal, portanto, aumentar os nossos gastos e, portanto, mesmo que tenhamos de vez em quando alguns deslizes, compensamos, porque o nosso corpo está a gastar, está a utilizar. Sim, e também falou aqui sobre as questões emocionais, ou seja, também se calhar com algum acompanhamento psicológico, ou seja o que for, claro, conseguimos ganhar algumas ferramentas para controlar o apetite, para sem conseguir dúvida ressignificar tudo aquilo que está a acontecer. Mas sabe, Vera, se nós conseguirmos, nesta fase em que as pessoas não se sentem bem, sensibilizá-las para como se podem sentir tão diferentes com algumas mudanças, as coisas resultam. Ou seja, se a pessoa não tiver nenhuma contraindicação para fazer a sua reposição hormonal, como nós a fazemos, portanto, com hormonas bioidênticas, com coisas seguras, como... Hormonas bioidênticas, isso toma-se? O que é isso? Então agora vou explicar. O que é que nós podemos fazer? Quando a mulher entra em menopausa, a primeira hormona, aliás, lá mais para trás, nos tais 25, 30 anos que estávamos a falar há bocado, no nosso pico, a primeira hormona que começa a decrescer, nessa altura, chama-se DHEA. Essa hormona é a primeira que vai caindo e vai caindo paulatinamente, devagarinho. Depois, mais próximo desta idade, portanto na perimenopausa, a próxima a cair é a progesterona. A progesterona é a hormona que é responsável por regular o nosso ciclo menstrual. E, portanto, quando o útero, quando o endométrio, que é o revestimento interno do útero, atinge uma determinada espessura, a progesterona faz com que ele caia, com que ele descame e a mulher menstrua. A não ser que, entretanto, tenha havido, obviamente, a fecundação, não é? Na ovulação e há uma gravidez. Claro. Mas pronto, normalmente é assim que funciona e o ciclo menstrual é assim todos os meses. Quando esta hormona começa a cair, o ciclo fica desregulado, porque lá está, já não há o sinal da progesterona para dizer está na altura de menstruar. É por isso que as menstruações começam a ficar irregulares. Nesta altura, como a progesterona é uma hormona calmante, tranquilizante, sedativa, diurética, a mulher começa a ficar, ainda tem estradiol, ainda tem estrogênio, mas já não tem progesterona suficiente. Então começa a ficar inchada, começa a ficar mais pesada, começa a ficar mais irritada, não consegue dormir. Quando depois o estradiol, a parte dos estrogénios, começa a baixar também, então aí começa a ter mais secura vaginal, mais calores, etc. E por aí vai. Até que a certa altura tem os sintomas todos porque já nem tem progesterona, já nem tem estradiol suficiente. A progesterona deixa mesmo de ser produzida. O estradiol ainda temos as nossas reservas noutros sítios, não é? No tecido adiposo, noutras glândulas. Bom, entretanto,
Portanto, ficamos em chamada dominância estrogénica, ou seja, ainda temos algum estrogênio, mas já não temos progesterona. É por isso que ficamos mais inchadas, mais pesadas, mais gorduchinhas. Exato, e o que é que se faz para se Então, para se nessa altura, isso? vamos ajudar. Ou seja, se esta mulher não tiver nenhum fator que contraindique a reposição hormonal, portanto, fazermos aquilo que se chama a terapêutica pós-menopausa, não é? Terapêutica hormonal da menopausa, então podemos começar a ajudar. E ajudamos como? Vamos procurar dar-lhe hormonas que sejam bioidênticas. Porquê? Porque são bioquimicamente iguais às nossas. Mas isto é uma intervenção médica ou toma-se? É uma intervenção médica. Ok, eu sou mesmo completamente... Toma-se ou aplica-se. Eu não faço ideia do que é isto. Então vou explicar. Mas aplica-se, é uma Por injeção, exemplo, quando é se toma uma pílula, não é? É uma pílula, sim. Vamos imaginar. Quando se toma uma pílula, engolimos um comprimido que tem... Há muitas pílulas, há pílulas muito diferentes umas das outras, mas vá lá, aquelas standard, aquelas que conhecemos mais antigas de todas, ou mais vulgares, são as chamadas pílulas combinadas, que combinam, lá está, um tal equilíbrio entre estrogénios e progesterona, estradiol e progesterona. Pronto. E estes estrogénios e progesterona estão ali combinados de uma determinada forma para funcionarem como contraceptivo, ou seja, a ideia da pílula é não deixar haver um ciclo menstrual normal. Para quê? Para a mulher não ovular e, portanto, não engravidar. Pronto, não é isto que nós queremos fazer agora. O que nós queremos fazer agora é o contrário, ou seja, é criar uma situação o mais fisiológica possível. Nós queremos imitar, digamos assim, aquilo que era o equilíbrio hormonal. Agora, vamos fazê-lo de uma forma adaptada à idade, ou seja, eu não vou dar, não vou suplementar esta senhora com hormonas de forma a ela ficar com os mesmos níveis hormonais que tinha aos 30 anos. Não faz sentido. Nem sequer, até pode ser perigoso, não é fisiológico. O que é que eu quero? É que ela tenha os mesmos níveis que tinha há relativamente pouco tempo atrás, quando ainda se estava a sentir bem. Portanto, adequados a esta fase da vida. Portanto, vamos imaginar que eu... Então é a suplementação de hormonas, é isso? Exatamente, ou seja, eu nos meus 50 e quase 55 anos, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer uma quantidade de estradiol que eu uso por via transdérmica, ou seja, não se toma estradiol oral, aliás, não se toma não, há muito quem tome. Eu não dou estradiol oral porque eu entendo que se eu der um estradiol em comprimido, eu estou a correr o risco de ter algum evento cardiovascular numa senhora mais propensa a isso. Porquê? Porque vai ter passagem no fígado e ao passar no fígado pode haver libertação de substâncias que aumentam o risco cardiovascular. Se eu o fizer por via transdérmica, com um creme, ou com um adesivo de colar, ou com um spray... Não fazia ideia que havia estas coisas. É portanto, verdade. cremes, adesivos... Creme, adesivo, mas isto é sob supervisão médica, ou uma pessoa Sempre. pode ir a uma loja de... Não, senhor. As hormonas são todas sintetizadas em laboratório, ou seja, são todas medicamentos. Ok, Portanto, medicamentos e adequado a cada mulher específica. Exatamente. Ou seja, não é uma coisa como uma receita, eu vou ali a uma loja de produtos naturais, eu quero, dê-me aí um bocadinho de... Não existem hormonas, DHA. aliás, se existem não é para comprar. Ok, Ou pronto, seja, ok, boa. Se existem é boa. com certeza debaixo do pano. Portanto, o que existe, e isso sim, é hormonas bioidênticas e não bioidênticas. Ou seja, todas elas são sintetizadas em laboratório, todas elas são controladas cientificamente, ou seja, são todas de prescrição médica obrigatória. Agora, o que acontece é que há umas que são moléculas bioquímicas semelhantes às que o nosso corpo produz, portanto, bioidênticas porque são bioquimicamente iguais às nossas. Há outras que não são bioidênticas. Porquê? Porque bioquimicamente têm alguma diferença. Vou dar um exemplo que toda a gente conhece. Água, H2O, não é? Átomos de hidrogênio, átomos de oxigênio. H2O, se eu fizer H3O ou H1O ou O2, pronto, é uma molécula que é quase igual, mas é ligeiramente diferente bioquimicamente. Como o ozono, não é? O ozono Por exemplo, portanto, vamos ver, se a molécula bioquímica for igual à nossa, portanto H2O, então ela é chamada uma hormona bioidêntica. Se for uma molécula bioquímica ligeiramente diferente, com mais um átomo de carbono ou menos, ou o que seja, ela é
não bioidêntica. Eu senti que devia ter estudado mais nas minhas mais aulas de bioquímica. fisicoquímica, que eu era péssima a fisicoquímica, agora devia ter estudado mais. Não é preciso, Não. porque estou cá e eu para ajudar. Exatamente, infelizmente há profissionais de saúde que nos aconselham neste sentido. E a nível de suplementação, ou seja, pronto, para esta parte toda do equilíbrio hormonal tem mesmo que ser com um profissional de saúde. Sim, não há como. Não há como. Não. Porque isso foi uma das perguntas também que recebi muito, que é que suplementação é que eu devo fazer nesta altura? Há vitaminas destas que estão disponíveis mais facilmente, que podem ajudar também nesse processo. Eu, por exemplo, eu tomo imensos suplementos, tomo várias vitaminas todos os dias, mas na menopausa há vitaminas específicas que são mais recomendadas ou que podem ser mais benéficas? Não diria que há vitaminas, vamos lá ver, depende, não é? Eu acho que, obviamente que toda a gente deve fazer o básico, ou seja, toda a gente deve procurar informação para se alimentar bem, para fazer exercício da melhor forma, para, enfim, todas essas coisas. No que respeita a suplementação e a medicação, eu sou um bocadinho mais cautelosa, ou seja, eu acho que se deve adequar a suplementação à pessoa, às necessidades da pessoa. Isto é, na menopausa ou fora da menopausa, todos nós temos os nossos próprios déficits. Porquê? Porque hoje em dia, lá está, com a vida corrida que temos, com os alimentos que não são o que deveriam ser, porque são apanhados sem estarem maduros, não estão lá as vitaminas que deviam estar, os solos estão pobres, não há minerais, etc. Portanto, mediante a alimentação que cada pessoa tem, mediante a exposição solar, mediante o tipo de vida que a pessoa tem, vai ter necessidades diferentes. Portanto, o que eu gosto de fazer, sempre que posso, é fazer um painel de análises, fazer uma história clínica, ter dados que me digam o que é que esta pessoa precisa. E então eu depois faço uma suplementação adequada, personalizada para aquela pessoa. Agora, se me disser, mas nós podemos empiricamente tomar, pode, mas às vezes não é muito seguro, às vezes pensamos que estamos a tomar, vou tomar vitamina D, porque vitamina D é muito importante. É verdade, mas a vitamina D é uma hormona. A vitamina D em excesso também não é bom. Em déficit é mau, em excesso também. Vou tomar vitamina K2, porque ajuda imenso a levar o cálcio para os ossos, etc. As pessoas hoje leem, sabem que é importante juntar vitamina K. Mas que quantidade? Mas porquê? Quanto tempo por ano? Quantos meses? Vamos estar sempre a fazer? Não. Então, vitamina E, óleo de onagra, são ótimos para a tensão mamária, para quando começa esta questão das irregularidades e das TPMs e por aí fora. Mas que quantidade? Claro. E quando? E em que altura do mês? Então, tudo isto pode ser ótimo, mas também pode não ser bom. Tomar ferro é importante se as pessoas precisarem, mas se não precisarem vão aumentar o seu stress oxidativo, não vai ser bom. É, portanto, claro que hormonas é muito mais grave, portanto, por isso é que elas são de prescrição médica, não é? E depois lá está, tudo tem que ser equilibrado. Se eu vou dar uma determinada quantidade de estradiol, eu tenho que dar uma determinada quantidade de progesterona. Eu sei que o estradiol não gosto de dar oral, mas progesterona, por exemplo, posso dar oral. E se der oral, ajuda imenso no sono. E não tem problema nenhum. Portanto, mas basicamente cada corpo é um corpo, cada mulher é uma mulher, portanto não dá para estar a dar receitas gerais. Portanto, mulheres que me fizeram estas perguntas, eu peço desculpa não ter uma resposta específica, mas de facto convém mesmo ter algum acompanhamento para tomar esse tipo de decisões. Aquilo que podemos dizer é, toda a gente deve, se puder, procurar ajuda, procurar aconselhamento, e acredito que aquela ideia de que é igual para todos, há um protocolo que todos devemos seguir, se dá para si, dá para mim, não façam isso, porque isso não é bom. Podem estar a fazer coisas que não são as indicadas, não é? Doutora, estamos mesmo a chegar ao fim, mas eu tenho aqui 2 perguntas que quero mesmo fazer. Portanto, assim, vai muito rapidamente responder numa frase, que é: as mulheres que foram mães e as mulheres que não tiveram filhos têm, o que é que acontece na menopausa? Têm reações diferentes? São mais, imagina, as que foram mães têm mais ou menos propensão a terem uma menopausa mais complicada? Como é que funciona? Numa frase. Não, eu diria que o ser mãe, portanto, a questão da gravidez e a questão da amamentação estão muito relacionadas com
outro receio que as pessoas têm, que é o cancro da mama, não é? Portanto, podem ter evoluções mais favoráveis, as que amamentaram. Sabemos que as gravidezes, o tempo de amamentação protege relativamente ao risco de cancro da mama, entre muitas outras coisas. É? Ou seja, quem amamentou mais tem menos riscos, é isso? Sim, sim. Em princípio, amamentar é bom. Eu dei 14 meses. Obviamente, fantástico, maravilha, para os dois, não é? Exato. Portanto, claro que isto depois tem a ver com muitos outros fatores, antecedentes familiares, tudo isso. Agora, isso não, eu acho que por a nossa genética e a nossa vida, vamos lá ver, a nossa genética manda, tem um peso, mas a vida que nós vivemos e aquilo, as nossas escolhas, o ambiente a que nos expomos e os nossos estilos de vida, a chamada epigenética, tem um peso muito maior que a genética. Okay, Ponto 1. Portanto, isso é importantíssimo e nós aí podemos ter uma parte muito ativa na nossa saúde e em escolhermos o caminho da saúde ou da doença. Ponto 2. Ser mãe e a menopausa, não ser mãe e a menopausa. Não é necessariamente diferente. Ok, perfeito. Era isso. Eu tinha essa questão, queria mesmo esclarecer isso. Outra pergunta muito rápida para responder numa frase, que é que conselhos pode dar, porque a menopausa pode também afetar os relacionamentos, não é? Porque, tal como disse, ficamos sem paciência, não sei o quê. Eu gostava de dar conselhos aos homens que estão a lidar com mulheres que estão a passar pela menopausa, ou mesmo às pessoas que rodeiam, familiares e amigos. Assim, numa frase, o que é que nós podemos fazer para ajudar uma mulher que está a passar por isso? Conversem, falem um com o outro, comuniquem, ou seja, não sofram em silêncio e não virem as costas, porque os homens têm uma evolução diferente da nossa, mas também lá vão chegar, ou seja, no fundo nós temos uma queda muito mais abrupta, muito mais rápida, mas os homens têm uma queda mais suave, mas também caem. Portanto, mas a nível do apoio que podem dar a mulheres que estão a passar por isso? É ter informação. Eu acho que informação é poder, informação não é? E paciência, eu acho, não? É. E sobretudo, às vezes é bom irem os dois às consultas. Perfeito. É bom conversarem, dizerem o que é que estão a sentir, porque os homens também não se sentem bem, não é? Também não é bom para eles. Claro. E, portanto, quando eles chegarem à sua andropausa, digamos assim, também vão sofrer algumas coisas. Portanto, se de antemão os dois forem às consultas, os dois conversarem e tiverem informação juntos, acho que pode ser muito, muito bom. Até porque a perda de apetite sexual também tem influência no casal, não é? Claro que sim. Muito obrigada, doutora Filipa, foi muito incrível, obrigada. Adorei. Vou-lhe fazer a pergunta que faço sempre neste podcast, que é: qual é a sua ecológica de vida? A minha ecológica eu acho que todos nós, quando passamos por cá, podemos fazer alguma coisa de grande. Às vezes não é muito notório, porque nem todos nós nascemos para ter poder político ou para ter influência financeira ou visibilidade, mas a nível da nossa vida, do nosso mundo mais pequenino, todos nós podemos fazer algo de grande, ajudar, fazer a mudança na vida de alguém. E é isto que eu tento passar às pessoas. Acho que eu gosto muito dos meus doentes, gosto verdadeiramente deles, gosto muito de pessoas, e acho que este é o meu percurso de vida. Portanto, se eu posso fazer a mudança na vida de muitos doentes, porque já faço 30 anos de curso este ano, não é? Como já lhe contei, portanto já vi muitas pessoas. Se eu pude fazer a mudança na vida dessas pessoas, ou pelo menos de parte delas, acho que já foi muito bom, já me sinto muito feliz por isso. E tenho a certeza que com esta conversa também vamos conseguir também provocar aqui algumas mudanças positivas, espero eu. Muito obrigada. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Podcast Ecológica, onde aprofundámos o tema da menopausa com a doutora Filipa Galo. Espero que as informações partilhadas hoje ajudem a esclarecer dúvidas e ofereçam novas perspectivas sobre como gerir os desafios desta fase significativa da vida. Na próxima semana cá estarei para mais uma conversa com muita ecológica. Obrigada.